sou um historiador da Primeira República Portuguesa, já trabalho há alguns anos nesta temática, sobre a questão religiosa, sobretudo, mas agora tenho um projeto que considero muito interessante, que é o estudo da Contra-Revolução na Primeira República. Isto é, tem havido a produção de várias obras sobre a República, mas creio que este fenómeno da Contra-Revolução não tem sido devidamente estudado e por isso apresentei recentemente no Brasil, em São Paulo, um trabalho sobre a Contra-Revolução entre 1919 e 1926 e tenciono, portanto, corporizar essa investigação que estou a fazer com a publicação de um livro mais tarde ou mais cedo. Não é? Bom, eu escolhi o livro da semana do Tony Judt, Pós-Guerra, História da Europa desde 1945, porque considero esta obra uma obra notável, de um historiador excepcional, de um homem com uma erudição notável, que infelizmente já faleceu o ano passado em Nova Iorque, mas que é um historiador britânico que realmente tem um conjunto de informação muito vasta nesta obra, que nos dá uma visão nova sobre a Europa no pós-guerra até aos dias de hoje. Portanto, além da informação, tem uma metodologia nova, moderna, porque não só abarca a história económica e social, como também estuda a história política e jurídica, a história da cultura, a história das ideologias, e dá-nos uma visão ampla da evolução da Europa até aos dias de hoje, no momento em que a Europa está em crise, um pouco à semelhança, embora por razões diferentes, da Europa do pós-guerra. A Europa destruída, a Europa parcialmente destruída, com as cidades destruídas, com os caminhos férreos destruídos, uma Europa onde as pessoas erravam sem eira nem beira no espaço europeu. E por isso foi a partir daqui, da crise dos anos 50, que de facto o Tony Judt nos demonstra depois a evolução da Europa, a constituição, a criação de instituições notáveis para a Europa, o Plano Marshall, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a criação da NATO, etc. E, portanto, a partir de 47, a criação do Estado de Providência, e os anos 50, 60 e 50 e 60 são os 30 anos gloriosos da Europa, os anos de crescimento económico, da criação de uma sociedade de consumo nos anos 60. Também são anos de descontentamento, sobretudo da juventude. Temos o maio de 68 em Paris, a revolta estudantil em Itália, noutras partes da Europa. São anos de descontentamento, mas são sociedades de conforto. E, de facto, nos anos 60, a Europa teve um nível de vida e condições de vida como nunca tinha tido. E aquilo que as pessoas queriam, na verdade, era conforto. E segundo o modelo americano e a americanização da vida europeia, sem dúvida nenhuma que as pessoas sentiram o conforto e sentiram o acesso aos bens de consumo. As casas transformaram-se, a sociedade de consumo criou-se, apareceram os supermercados, os hipermercados, o frigorífico, a banheira e a casa de banho, a máquina de lavar roupa, o aquecimento central, a água canalizada, o automóvel, o lazer, os tempos livres, as férias. E, portanto, isso nunca tinha acontecido na Europa. E as pessoas sentiram-se extraordinariamente bem nos anos 60. Os anos 70 já são anos de algum refluxo por causa da crise petrolífera de 72 e de 78, o problema da inflação que surge na Europa, as dificuldades económicas, o abrandamento do crescimento económico e, portanto, isto acontece numa altura em que se vive em clima de Guerra Fria. Não podemos esquecer que, apesar dos aspectos altamente positivos do pós-guerra, temos que considerar que a Europa se encontrava dividida em dois blocos, em dois mundos, o mundo comunista de um lado, o mundo capitalista do outro lado, e, portanto, a corrida aos armamentos fez-se sentir, sobretudo na União Soviética e nos Estados Unidos, e também teve a sua importância na Europa, especialmente na Inglaterra, que se nuclearizou, e mais tarde também a França. Mas a Europa soube sempre encontrar respostas para os seus problemas, para os seus desafios. E apesar da Guerra Fria, a estabilidade política europeia é uma realidade. Portanto, os anos 60, os anos 70 são anos de estabilidade política e de desenvolvimento económico extraordinário da Europa e da fruição cultural que as pessoas necessitavam. Os anos 80 são anos marcados pelo novo realismo político
É o realismo da senhora Margaret Thatcher, com a sua revolução thatcheriana neoliberal. São os anos também de François Mitterrand em França e da viragem política em França, que faz com que se assista a um recuo das nacionalizações iniciais do governo de Pierre Mauroy, e depois a França também caminha no sentido da liberalização da sua economia, liberalismo que é muito típico dos nossos dias, atualmente é a questão-chave, mas ele já existia nos anos 80, com o novo realismo político na Europa, assim criado nessa época.